Boa noite. Graças a Deus por essa noite, e por todo mundo que está aqui presente, escutando, louvando, participando. E nessa noite a gente vai estar falando um pouquinho sobre a palavra de Deus e sobre aquilo que a palavra de Deus nos ensina a como viver aqui na terra, uma vida alinhada com aquilo que Deus tem para cada um de nós. O título da mensagem de hoje é Daniel resistindo à pressão. Quem é Daniel, né? Talvez a maioria saiba, alguns não saibam, mas Daniel é um dos homens que a Bíblia traz contando a sua história como um personagem muito importante para cada um de nós nos dias de hoje. É interessante que cada história que a gente escuta na Bíblia tem uma relevância para nós nos tempos atuais, porque a Bíblia ela nunca trata as pessoas como pessoas perfeitas, né? Só Jesus Cristo foi perfeito. Mas todos os homens e mulheres que a Bíblia retrata são pessoas que sofreram os desafios e os problemas que a gente enfrenta todos os dias. A Bíblia conta a história de homens que eram assassinos e foram usados por Deus, como o próprio Davi. Hoje pela manhã, o pastor Elias falou sobre Raabe, uma prostituta que Deus usou. A mulher samaritana, adúltera. E quantas pessoas, homens e mulheres imperfeitos, mas que são exemplos para as nossas vidas. A gente ainda tem esperança. Se Deus conseguiu usar todas essas pessoas que a gente vê na Bíblia, com todos os seus defeitos e imperfeições, por que Ele não pode usar as nossas vidas também? A história de Daniel sempre foi para mim uma referência. Desde criança eu sempre gostei muito da história de Daniel. Especialmente porque no primeiro capítulo, existe um livro chamado Livro de Daniel, e no primeiro capítulo do livro de Daniel já começa contando a história de Daniel. Como ele foi tirado ainda um jovenzinho, um adolescente, da terra dos seus pais. Daniel morava em Israel, em Judá, ele fazia parte do reino de Judá. E a Babilônia invadiu Judá, tomou conta de todo o reino e levou embora pessoas como escravas. Mas no meio de todas aquelas pessoas de Israel que foram tiradas de Judá como escravos, Daniel e seus amigos, que tem lá Sadraque, Mesaque e Abidnego, que eram os nomes que eles receberam lá na Babilônia, eles foram separados, porque o rei Nabucodonosor, ele pedia, cada nação que a Babilônia invadia, eles selecionavam os príncipes, os jovens mais capacitados, mais inteligentes, para servirem ao rei da Babilônia. O nome dele era Nabucodonosor. E Daniel, ele foi levado. E eu sempre tive, o versículo de Daniel 1:8, que a gente vai ler aqui nessa noite. Que é um versículo que fala que Daniel propôs no seu coração não se contaminar. Esse versículo sempre foi para mim um farol. Porque quantas oportunidades nós temos de nos contaminar nesse mundo. Quantas ofertas nós recebemos, quantos convites nós recebemos para certas coisas que não agradam a Deus, para caminhos que não são aqueles caminhos que Deus traçou para as nossas vidas. Ao longo de todos os nossos dias aqui na terra, nós vamos ter todos os dias situações e circunstâncias que tentam nos levar a nos contaminar com coisas que desagradam a Deus. E aí tem lá esse versículo, Daniel 1:8, onde diz que Daniel propôs no seu coração. Em algumas versões diz, ele decidiu, propôs firmemente no seu coração não se contaminar. A gente vive sob pressão, constantemente. A gente já nasce sob pressão, Aquela pressão para sair da barriga das nossas mães. Sai para fora, já ganha um tapinha no traseiro, acorda aí, presta atenção, e já começa ali, pressão para começar a amamentar,
Pressão para tudo, né? A gente tem pressão na escola para tirar boas notas, a gente tem pressão no mercado de trabalho, a gente tem pressão financeira, a gente tem pressão para atender às expectativas das pessoas. Quantos pais às vezes colocam a pressão nos seus filhos, ativamente ou às vezes subliminarmente, porque expectativas são criadas, existe uma pressão. Será que você está atendendo às expectativas? A gente sofre pressão de tudo quanto é tipo. Aqui, né, a gente tem pressão em tudo quanto é lugar, né? Pressão de todas as naturezas a gente sofre pressão. Enquanto a gente viver, a gente vai sofrer as pressões. Mas como que a gente vai resistir às pressões, para que as pressões não nos façam mal, mas para que as pressões sirvam para o nosso aperfeiçoamento? Quando a gente pensa, né, no elemento, no átomo do carbono, o carbono é o grafite, né, que a gente usa no lápis, na lapiseira, é feito de carbono. O diamante também é feito de carbono. 18% do corpo humano é feito de carbono. Mas o que faz, né, o carbono virar o diamante? Temperaturas elevadas, 900 a 1.300 graus. Uma pressão absurda, gigantesca. 200 a 300 quilômetros embaixo da terra, né, no magma. Hoje em dia, conseguiram fazer pressão a diamante industrializado até, né? Tentando reproduzir essas mesmas condições que a gente tem lá nas profundezas da terra. Então, o que vai separar, né? Você ser simplesmente um grafite ou você ser um diamante? Fala para a pessoa do teu lado, eu quero ser um diamante. Um diamante. Todos nós queremos ser diamante. E nessa noite a gente vai estar escutando um pouquinho sobre essa história. Primeiro ponto que eu queria falar é: firme seus valores. A pressão, ela revela quem nós somos. Tem pessoas que sem pressão é uma coisa, mas coloca um pouquinho de pressão na vida dessas pessoas para ver o que vem daí. Eu trabalhei numa empresa, era uma consultoria americana, e eles tinham formulários que a gente tinha que preencher de avaliação periódica das pessoas. E tinha um item da avaliação, eu era avaliado, eu tinha que avaliar a gente que trabalhava comigo na minha equipe, e era assim: qual a capacidade de trabalhar sob pressão dessa pessoa? Imagina, você tinha que avaliar, essa pessoa sob pressão, ela espana, ou ela consegue dar conta do recado? Ela vai até o final ou ela para no meio do caminho? E a gente? Como é que tem sido a gente? Será que a gente tem resistido bem às pressões da vida, ou a gente já está sucumbindo, a gente já está jogando a toalha, porque a gente já não aguenta mais a pressão? Você vai sofrer pressão todos os dias da sua vida, mas nessa noite a gente vai estar falando sobre como resistir à pressão. E o primeiro ponto dessa mensagem é: firme seus valores. Quais são os seus valores? Quando a gente pergunta para pessoas, né, quais são os seus valores, qualquer um de nós pode começar a falar: eu tenho esses valores porque aprendi com os meus pais, né, princípios. Mas a palavra de Deus, ela é repleta de princípios e valores que são importantíssimos para nos capacitar a resistir às pressões da vida, aos problemas e às dificuldades que a gente enfrenta. Daniel, quando ele foi levado para a Babilônia, ele tinha, né, tudo para se adaptar à cultura babilônica. O pai e a mãe dele não estavam mais lá para vigiar Daniel. Não tinha ninguém olhando, ele estava ali debaixo do governo da Babilônia, ele podia fazer o que ele quisesse ali, claro que dentro das regras do lugar onde ele estava. Mas ele podia simplesmente falar assim: não, eu vou abandonar o Deus dos meus pais. Eu estou aqui,
Meu pai e minha mãe não estão aqui mais para dizer, faça isso, faça aquilo, ore, né? Busque a presença de Deus. Não, eu faço o que eu quiser. Essa pressão dos meus pais não está mais sobre mim. Mas não era a pressão que fazia com que Daniel buscasse a Deus e tivesse valores diferenciados no seu coração. Era o amor a Deus que fazia com que ele falasse, eu vou optar, eu vou decidir não me contaminar. Ele podia muito bem se contaminar. Quando ele chegou lá, como parte do treinamento, agora ele estava sendo treinado para fazer parte da corte do rei da Babilônia. Ele tinha que ser bem alimentado, ele tinha que fazer exercícios, as atividades que eram prescritas para todo mundo que entrava naquele programa de treinamento. E uma das condições era que eles deveriam se alimentar com tudo aquilo que o rei comia. E aí você fica imaginando, poxa, que maravilha, né? Eu posso comer tudo que o rei come, a melhor comida do mundo. O rei mais importante daquele tempo era o rei Nabucodonosor. Mas Daniel virou para o eunuco, que era chefe de todos aqueles jovens, e falou assim, olha, eu não quero, lá Daniel 1:8, Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Aqueles alimentos que eram oferecidos a todos os jovens que estavam ali, eram alimentos consagrados aos deuses da Babilônia. Além disso, Daniel era judeu. Judeu não comia carne, não come carne de porco e determinados alimentos. E dentro da lei de Moisés, naquela época, um bom servo de Deus deveria cumprir aquelas leis, aquelas regras. E ele falou, não quero me contaminar. Eu temo ao meu Deus, eu vou resistir a essa pressão, porque eu tenho valores que vêm de Deus no meu coração. Eu nasci num lar cristão. Quando eu nasci, meu pai já era pastor. Eu sou neto de pastor também. E sempre teve uma pressão particular para cima de mim. Pressão, seja dentro da igreja, né? Você tem que, às vezes não dita expressamente, mas nos olhares, existe uma expectativa, né, de santidade, ou de fazer tudo direitinho, de andar conforme uma determinada régua que se estabelece, são as pressões. E eu me lembro que todas as vezes nas escolas, né, por onde eu passei, tinham às vezes a pergunta, o que seu pai faz? E a resposta era, meu pai era pastor. Mas às vezes era tão complicado explicar isso para algumas pessoas, que eu puxava uma carta, um trunfo, que meu pai também era advogado. Então eu falava, não vou falar mais que ele é pastor. Está tão difícil explicar e me justificar, vou começar a falar que ele é advogado. Porque tem essa pressão, seu pai é pastor, está roubando o dízimo das pessoas, está pegando o dinheiro das pessoas. Então assim, são tantas pressões. E justamente por as pessoas saberem que eu era filho de pastor, um cristão, era sempre uma provocação adicional. Do tipo, então, porque, o Weber não pode, né? Vai todo mundo saber, o Weber não pode. Na escola, no trabalho, na faculdade. Nem convido o Weber é crente. Quantas pressões. Mas a gente tem esse farol de Daniel 1:8. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar. É uma escolha. A Bíblia fala que Daniel decidiu, ele escolheu não se contaminar. Não significa que eu sou perfeito, longe disso. Quantas vezes pequei, errei, mas esse versículo sempre foi um farol. No sentido de, poxa, vamos tentar fazer o que Daniel fez. Não se deixar levar por esse mundo, por esse sistema, onde, não, todo mundo faz, por que você não pode fazer também? Qual o problema? Porque eu tenho valores no meu coração. Porque os valores não vêm simplesmente apenas, né, do pai e da mãe, mas são valores sobrenaturais. São valores celestiais, são valores do reino de Deus. E é isso que vira o norte para as nossas vidas. Daniel podia muito bem, como um adolescente, longe
né? Os pais dele, a Bíblia não conta, talvez tenham sido mortos. Ele estava ali sozinho com seus amigos, mas ele escolheu não se contaminar. O que você tem enfrentado, né? A Bíblia fala lá em Romanos 12, versículo 2, fala para a gente não se conformar com esse mundo. Se conformar significa tomar a mesma forma. Ah, todo mundo faz. Ah, eu vou lá e faço também. Ah, é normal, o que tem? Essa história de ser filho de pastor tem uma história até interessante, que uma vez eu estava trabalhando, fazendo uma auditoria numa empresa, e por coincidência era Natura, e eu estava lá junto com um amigo meu, a gente 2 semanas lá dentro trabalhando, revisando o imposto de renda da empresa, e você fica 2 semanas trabalhando, as equipes se alternavam, né, e eu estava lá trabalhando, e no meio do trabalho você vai fazendo os cálculos ali, revisando e conversando com as pessoas com quem você trabalha, e um amigo meu falou assim, contei para ele que eu era filho de pastor, um pouco da minha história. Ele virou para mim e falou assim: ah, é? Eu sou filho de padre. Eu falei: ué, como assim? Eu falei: pois é, meu pai se apaixonou por uma mulher e acabou deixando de ser padre, se casou. E eu sou filho de um ex-padre, né? E aí a gente teve a oportunidade de compartilhar do amor de Deus. Quantas, né, pressões a gente sofre. E a gente precisa ter isso no coração, esse entendimento que a gente não precisa se conformar, está lá em Romanos 12, 2, e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. A gente precisa deixar Deus trabalhar na nossa vida, no nosso coração, e Deus é que vai nos capacitar a nos manter firme. Ele é a nossa luz, é a nossa direção. Está lá escrito, né, em Salmos: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A gente não vai ter valores maiores do que os valores que a gente pode encontrar na palavra de Deus para ser luz nas nossas vidas. São valores que vão nos ajudar nos momentos de maior dificuldade, nos momentos de maior pressão. São esses valores que vão nos capacitar a aguentar firme e falar: Deus, eu não sei como é que eu vou sair dessa situação, mas eu creio que você tem promessas para a minha vida. Eu creio que você tem algo de melhor para mim quando eu passar por essa situação. Eu estou no processo de me transformar num diamante. Eu estou sofrendo a pressão, mas eu sei que o resultado final é perfeito, porque Deus está no controle da situação. Então a gente precisa aprender, ter isso em mente, que Deus permite que todas as circunstâncias, sejam elas as mais difíceis possíveis, nos levam a um aperfeiçoamento diário aqui. Todos os dias são oportunidade. O segundo ponto que eu queria falar é a integridade nos capacita a resistir à pressão. Integridade. Essa é uma palavra que é tão valorizada, né? Quando a gente pensa no meio político, falta integridade, né? São pessoas que não têm integridade. Os nossos governantes, os políticos que nos representam lá em Brasília, eles são um retrato da sociedade, né? Eles não são nem piores nem melhores do que das pessoas com quem a gente convive todos os dias. Infelizmente, né, a gente vê no Brasil, né, se uma pessoa deixa uma carteira parada, rapidamente alguém vai levar essa carteira. Encosta uma bicicleta ali, rapidamente aquela bicicleta vai desaparecer. Eu tenho parentes que moram no Japão, que falam que às vezes, por conta da cultura, né, uma pessoa deixa cair a carteira do bolso, vai ficar o dia inteiro lá, vai chover, aquela carteira vai tomar chuva e ninguém vai pegar. Então, assim, infelizmente, né, a gente hoje fala-se muito sobre integridade, mas a verdadeira integridade nasce de um relacionamento com Deus. A integridade é quanto mais a gente anda com Deus, quanto mais a gente se relaciona com Deus, mais nós vamos nos tornando íntegros. Jesus Cristo, quando ele entra na nossa vida, ele começa a fazer uma transformação.
Quantos testemunhos eu já escutei de pessoas que falam, eu fazia aquilo lá, mas o Espírito Santo de Deus começa a incomodar. Isso não está certo. Não faça isso. É aquela coisa, né, que a gente escuta aquela voz do Senhor falando no nosso coração, na nossa mente. Não faça isso. Isso não está certo. Ah, mas não tem ninguém olhando? Qual o problema? Integridade. Você é a mesma pessoa quando ninguém está olhando e quando está todo mundo olhando. Você é a mesma pessoa aqui dentro da igreja ou você é a mesma pessoa no seu trabalho, na sua casa, na rua, no trânsito? Integridade. Integridade, a raiz dessa palavra integridade tem a ver com completude, algo que é inteiro, por completo. A gente, fazendo uma analogia aqui com ferro, o metal, ferro, quando ele é submetido a calor, né, o ferreiro está lá derretendo, enquanto ele tem impurezas ali, ele não consegue fazer aquela peça inteira, né? Ele tem que colocar mais fogo, mais calor, até que aquele metal possa expelir as impurezas. Com a gente é assim também. Às vezes Deus permite circunstâncias nas nossas vidas que são essa pressão, né? Como se fosse um calor, mas que vai jogando as impurezas para fora das nossas vidas. O Espírito Santo de Deus faz isso. Ele vai lapidando o nosso caráter, a nossa vida. Deus, a Bíblia fala que Deus disciplina os filhos dele porque ele os ama. A gente vê, né, pessoas que não têm um relacionamento com Deus, que não reconhecem Jesus como o Senhor das suas vidas, e a gente fala, poxa, essa pessoa não está sofrendo pressão, essa pessoa faz isso, rouba, né, é corrupta, não sei o que lá, e está enriquecendo, e eu, que estou todo certinho aqui, e não estou enriquecendo. Deus não está preocupado em fazer você rico. Deus está preocupado em aperfeiçoar o seu caráter. E o aperfeiçoamento do nosso caráter vem com a pressão. A gente precisa agradecer a Deus por todo tipo de pressão que vem sobre as nossas vidas, porque são importantes para que o nosso caráter seja aperfeiçoado. E a integridade vai nos capacitar a resistir à pressão. Tem uma outra, eu estava falando sobre Daniel 1:8. Daniel, um jovenzinho, ele decidiu não se contaminar, pediu para o eunuco do rei, para falar, olha, deixa eu comer legumes, deixa eu comer alimentos, que Daniel não falou para o eunuco do rei, dizendo, olha, esses alimentos são proibidos, esses alimentos são contaminados. Não, ele simplesmente falou, olha, deixa com sabedoria, né, deixa eu comer outro tipo de comida, e faça um teste, em alguns dias você vai ver, que eu e os meus amigos, comendo esses alimentos que não são contaminados, estaremos bem mais fortalecidos e fortes. E foi o que aconteceu. Por causa da fidelidade de Daniel, eles passaram naquela prova, eles deixaram de comer aqueles alimentos que eram contaminados, e comendo os alimentos que eram permitidos pela lei judaica, eles acabaram passando de fase. Mas quantos desafios ainda viriam sobre a vida de Daniel? Naquela época o rei da Babilônia era Nabucodonosor, mas depois de um tempo, o rei se tornou Dario, né? Dario invadiu a Babilônia, tomou conta e se tornou o novo rei daquele local. E mesmo assim, Daniel era uma pessoa tão íntegra, tão correta, tão sábia, que o novo rei, né, poderia muito bem tirar todo mundo, né, do governo novo, trocar todo mundo. Chamou Daniel para servir com ele como no seu reinado. E a Bíblia conta que o rei Dario resolveu escolher 120 homens sábios, que eram governantes, o nome eram sátrapas, parece um palavrão, né? Mas eram os governantes da Babilônia. Era um reino tão grande, ele precisava nomear 120 governantes. E em cima desses 120 governantes, ele escolheu 3 homens, cada um responsável por 40 governantes. E um desses 3 era Daniel. Daniel agora já está bem mais velho, já era um homem, né, idoso, e ele foi eleito um desses governantes, porque o novo rei tinha total confiança em Daniel. A integridade de Daniel transparecia. Eu acho que era um negócio assim sobrenatural, porque veio um novo governante e rapidamente
por conta da sabedoria de Daniel, da forma como Deus usava a vida de Daniel, ele logo foi colocado num posto elevado dentro do novo governo. Mas os sátrapas ficaram extremamente enciumados, com inveja de Daniel, porque tudo que Daniel fazia dava certo. Isso é uma promessa bíblica, né? A gente vê lá, a Bíblia fala que tudo quanto fizer prosperará, né? Aquele que medita na palavra de Deus, aquele que tem um relacionamento com Deus. E Daniel prosperava em tudo que ele fazia, e ele responsável por 40 daqueles 120, e ele disparado na frente era o mais eficiente, aquele que governava da melhor maneira. E claro que o rei Dario estava preocupado com corrupção, porque onde tem, né, a mão do ser humano, surge corrupção, erros, falhas. E Daniel era uma pessoa íntegra, que não deixava a corrupção passar barato. E os homens ficaram extremamente raivosos contra a vida de Daniel, e tentaram de toda forma tirar Daniel daquela posição. E eles chegaram um dia para Dario e falaram: Dario, vamos fazer o seguinte, escreva aí um decreto, você é tão poderoso, Dario. E aí eles usaram, né, a vaidade, o orgulho de Dario. Você é o maior rei da terra, faça aí uma lei, um decreto, onde durante um período de 30 dias, ninguém pode pedir nada a nenhum deus, a nenhum governante, a nenhum rei, mas pedidos em toda a terra da Babilônia só poderão ser feitos a você, rei. E o rei, tomado pela vaidade, pelo orgulho, foi lá e assinou esse decreto. 30 dias, ninguém pode pedir nada para nenhum deus, para nenhuma divindade, para ninguém. Somente para mim, rei Dario. Mas rapidamente eles pegaram aquela lei, aquele decreto, porque antes eles tentaram de todas as formas passar a rasteira em Daniel, tentando achar brechas, corrupção. Como não encontraram, foram para essa tática suja com ele. E aí esse decreto saiu, e a gente vai ler em Daniel 6:10. Olha que integridade, né? A pessoa ser a mesma sempre, não importa a situação. Daniel 6:10. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa, em seu quarto, no andar de cima. As janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia, ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Daniel não mudou uma vírgula daquilo que ele fazia todos os dias. 3 vezes ao dia, ele se ajoelhava e orava e falava com Deus. Ah, mas Daniel era uma pessoa muito ocupada. Ou a gente diz, eu sou muito ocupado, como é que eu vou parar 3 vezes no meu dia, me ajoelhar para falar com Deus? E Daniel, abaixo do rei Dario, só tinham 3 homens, é como se ele fosse um primeiro-ministro, liderando 1/3 da Babilônia inteira. Eu acho que ele era um pouquinho ocupado, talvez um pouquinho mais ocupado do que cada um de nós aqui. Mas 3 vezes ao dia, ele parava para adorar o seu Deus, para agradecer a Deus. Ele tinha íntima comunhão com Deus. E a gente? Como é que a gente pode esperar integridade se a gente não tem relacionamento? Quanto mais você se relaciona com uma pessoa, mais você se parece com ela. Quando eu me casei com a Mariana, eu comecei a adquirir características e hábitos e gestos e, né, até gostos alimentares da Mariana, e vice-versa, porque a gente, estamos casados, estamos num relacionamento, e quanto mais próximos, mais nos parecemos uns com os outros, adquirimos hábitos, sotaque, características, é normal. E com Deus, se você não quer ser parecido, né, com Jesus Cristo, se relacione mais com Deus. Gaste mais tempo do seu dia com Deus. Ele é a pessoa mais importante, né, Jesus Cristo, que existe. Não há nada mais importante no universo do que o nosso Deus.
Você quer se parecer mais com as pessoas deste mundo ou com o nosso Deus, nosso Pai Celestial? Romanos 12, 2. Não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. A renovação da mente não vai vir, né, na base do estudo de um livro, de você participar dos eventos de coach, aprender do melhor que existe por aí. Não, vai vir a transformação através do poder do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Desse relacionamento diário, era isso que Daniel tinha. Todos os dias ele se relacionava com Deus. E Daniel, a integridade dele, fez com que ele não se escondesse. Ah, não, eu vou fechar a janela aqui, para que ninguém veja que eu estou orando, para que ninguém veja e saiba que eu tenho um relacionamento com Deus. Aliás, naquela época, para as pessoas dos outros povos que não eram pessoas judias, era a coisa mais estranha do mundo, as pessoas adorarem a um Deus que não era visível. Porque a referência das pessoas eram estátuas, né? Então tinha lá o ídolo da Babilônia, eles iam lá e construíam uma estátua. Então, que povo esquisito é esse que adora um Deus que não se pode tocar nele, que não é visível? É o Deus invisível. É o Deus de Israel. É o Deus de Daniel. E ele não se envergonhou, ele falou assim: eu sirvo a esse Deus com todo o meu coração. Não importa o que vão fazer comigo, eu escolhi servir a meu Deus. E Daniel, uma das histórias, né, quando logo que se fala de Daniel, a história que vem à mente é a Daniel na cova dos leões. É a história clássica de Daniel, a história mais conhecida. E por causa da desobediência que Daniel fez, né, em relação àquele decreto, a Bíblia conta que ele foi lançado na cova dos leões. Você está fazendo tudo certinho, você está obedecendo a Deus, você está sendo íntegro no seu trabalho, e pode ser que você seja demitido ou demitida, né, fazendo a coisa certa. Ah, mas eu não aceitei a propina. Ah, mas eu não aceitei ser parte desse ato de corrupção. Fui demitindo fazendo a coisa certa. É melhor agradar a Deus do que agradar os homens. É melhor que um dia você esteja frente a frente com Deus e fale assim: Deus, que privilégio eu tive de fazer aquilo que era o certo, para te agradar, não para agradar os homens, porque eu te amo, e os valores que estão no meu coração, são os valores que eu estou absorvendo do meu Deus, na sua palavra, num convívio diário com Deus. Daniel propôs no seu coração não se contaminar, e no dia também, em que ele teve essa notícia: olha, você vai morrer, você vai ser jogado na cova dos leões, eu não me importo, eu vou continuar fazendo hoje aquilo que eu fiz ontem, que eu fiz anteontem, que eu tenho feito todos os dias da minha vida, porque eu sei a quem eu sirvo. Será que a gente tem sucumbido às pressões deste mundo, para se conformar, para fazer o que todo mundo faz? Jesus Cristo é nosso maior exemplo, maior modelo de integridade. A gente tem aquela passagem bíblica quando Jesus, ele jejua, né, durante 40 dias, logo depois do jejum, ou seja, ele estava numa pressão física terrível. Imagina passar aqueles 40 dias jejuando. Logo depois daquilo vem mais pressão, dessa vez o próprio diabo, tentando a Jesus Cristo. E o diabo tentou Jesus Cristo como? Com a palavra de Deus. Ele desvirtuando textos bíblicos para fazer Jesus Cristo cair em tentação. A gente precisa, por isso que esse relacionamento constante com Deus é importante, para que o Espírito Santo de Deus nos dê discernimento, para saber quando uma determinada situação é um laço do inimigo, né? É uma tentativa, uma armadilha do nosso inimigo para tentar passar uma rasteira na gente. Por isso que a gente precisa estar perto de Deus o tempo todo. Não tem assim fórmula mágica, é relacionamento com Deus, é convívio. Você andando com Deus todos os dias, você está se fortalecendo nele.
Você está adquirindo em você tudo aquilo necessário para estar forte no dia mau, no dia difícil, no dia da pressão, no dia da dificuldade. Salmos 55:17 diz assim: de tarde, de manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei, e Ele ouvirá a minha voz. Deus vai te ouvir. Você talvez não esteja disposto em determinado dia, porque está tudo dando errado. Está tudo tão difícil, eu estou fazendo tudo certinho, mas é pressão em cima de pressão. Mas faça como esse salmo diz: de tarde, de manhã, ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei. Não está dizendo esse versículo que não, de manhã, de tarde, de noite eu vou me ajoelhar e só vou louvar. Não. O salmista aqui está dizendo: eu vou fazer as minhas queixas, eu vou reclamar, Deus, eu não aguento mais, está difícil essa situação. Como é que eu vou passar por isso? Eu não estou vendo saída. Você começa a conversa assim, mas daqui a pouco você vai ver, você está louvando a Deus, você está agradecendo, falando: Deus, mesmo que eu não compreenda o que está acontecendo, todavia, eu vou escolher, eu vou optar por confiar em Ti, Senhor. A gente precisa ter essa continuidade, assim como Daniel. A integridade vem de um relacionamento com Deus. A gente precisa ter essa constância, permanecer independentemente, próximo de Deus, independentemente das circunstâncias. O terceiro ponto: examine sua vida com a palavra. Examine sua vida com a palavra. Já pensou se a gente pudesse, se examinar, autoexaminar, Hoje em dia a gente tem, ressonância magnética, ultrassonografia, onde a gente consegue ver tudo por dentro. Eu estava esses dias vendo uma história de um médico americano, Dr. Evan Kane, que até hoje tem um hospital nos Estados Unidos, em Nova York, em nome dele, Kane, um hospital chamado Kane. E numa época onde a medicina, a gente tem os médicos aqui, eles estavam num período onde só se dava anestesia geral. E ele começou a defender a anestesia local para determinadas cirurgias, quando tinha, por exemplo, a abertura, do abdômen. E aí ele propôs, fez uma anestesia local, e ele mesmo tirou o seu próprio apendicite acordado, como forma de provar para os médicos daquela época que era possível sim fazer uma cirurgia com anestesia local. Então imagine, você fazendo um autoexame, deixa eu me abrir aqui. Quantas vezes a gente precisa se autoexaminar? Ver o que está por dentro, qual que é a raiz desse sentimento que eu tenho. Eu estou sofrendo pressão, mas o resultado não está legal. Ao invés de eu estar reagindo, de eu estar mudando o meu humor, parece que cada dia as coisas estão pior. O que está acontecendo, Deus? E é importante, nesse relacionamento com Deus, nesse momento de oração com Deus, você abrir o seu coração para Deus. Deus, de onde está vindo isso? Deus, você que consegue me examinar por dentro, por fora, como ninguém mais. Me examina, Senhor. Lá em Hebreus 4, versículo 12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Uma espada de dois gumes, é uma espada. Hoje a gente tem um facão que tem uma lâmina, só um lado afiado, mas uma espada de dois gumes, dois fios, E ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus, ela consegue entender e compreender o nosso coração, os nossos sentimentos, de uma maneira que nós mesmos, por conta própria, não somos capazes de compreender. Porque a gente tem a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, trazendo revelação àquela palavra, para que aquela palavra produza vida dentro de nós e a gente consiga entender o que está acontecendo comigo. A palavra de Deus revela. É o que está dizendo aqui: ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir
compreender os pensamentos e propósitos do coração. A gente vê, né, eu fico imaginando Daniel tendo sido levado para a Babilônia. Como ele era uma pessoa muito importante, era bem possível, né? Ele tinha dinheiro, naquela época, um rolo da Bíblia. A Bíblia não era como a gente tem hoje em papel, um aplicativo no celular. Eram rolos feitos muitas vezes de couro de cordeiro. E era um negócio assim tão delicado, tão complexo, que o escriba, na tradição judaica, se ele errasse, né, ele espirrou, né, errou na grafia, ele tinha que enrolar aquele rolo, sei lá, estava lá no último capítulo daquele livro que ele estava transcrevendo. Eles tinham que parar tudo, enrolar, eles colocavam num local específico, né, enterravam, né, com todo um zelo que eles tinham com a palavra de Deus. E era caríssimo, né, um livro daquele. E eu imagino, acredito eu, que Daniel deveria ter acesso àqueles rolos, mesmo estando na Babilônia. Porque o povo de Israel foi levado todo ele para Judá, de Judá para a Babilônia. E o relacionamento com Deus se dá também através da palavra de Deus. A gente tem tanta riqueza, mas tanta riqueza. O valor que a palavra de Deus tem é muito mais valor para as nossas vidas do que qualquer curso que a gente possa fazer, do que qualquer coisa que a gente possa ter. A palavra de Deus é mais preciosa. Porque mais do que conhecimento, a palavra de Deus nos dá sabedoria. A sabedoria vem de Deus. A sabedoria do alto nos capacita a resistir às pressões. Daniel conseguiu resistir às pressões porque ele tinha a palavra de Deus como aliada todos os dias da sua vida. Ele sabia da importância de manter constante, de maneira disciplinada, o relacionamento com Deus. E nós, né? Hoje a gente tem tanta facilidade, né? Tem Bíblia de tudo quanto é versão. Eu estava preparando, né, a mensagem. Deixa eu ler esse versículo na versão X, Y, Z. Tem diversas línguas, né? Tem diferentes traduções. Você consegue ver o original no grego, no hebraico. A palavra de Deus hoje em dia é tão acessível, mas tem tantas coisas que concorrem no nosso dia a dia com a palavra de Deus. E a gente está resistindo à pressão de colocar o nosso tempo todo ele em coisas que não edificam as nossas vidas, coisas que não nos dão sabedoria. Nós estamos alimentando a nossa alma, o nosso coração com o quê? O que tem sido prioridade todos os seus dias? Se a gente fizer, né, as pessoas têm as estatísticas de tudo quanto é tipo, né? Eu sei que cerca, né, 33% em média do tempo que a gente vive é dormindo. Então já sobra aí 66%, né, ou 67%. E o que você tem feito com o seu tempo? Claro que todos nós, assim, trabalhamos e estudamos, temos nossas responsabilidades, nossos compromissos, mas será que a gente tem dedicado o tempo que a gente deveria dedicar à palavra de Deus? Daniel conseguia resistir à pressão, porque independente daquilo que ele estivesse passando, ele não arredava pé do compromisso que ele tinha com Deus. Aí vem uma pressão sobre as nossas vidas e a gente já estribucha, né? A gente já se treme todo, porque a pressão chegou. Mas quando você está com os teus pés firmados na rocha, que é Jesus Cristo, pode vir o que for, pode vir o vento que for, você está com os pés firmados na rocha. Jesus Cristo é a rocha, Jesus Cristo é a palavra. Lá em João capítulo 1 diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo é a palavra, Jesus Cristo é a própria palavra de Deus. É o nosso guia, é o nosso mestre, ele que deve dirigir as nossas decisões todos os dias. De forma que a gente não fique aí sucumbindo às pressões dessa vida, se deixando levar. Imagina a pressão sobre Daniel. Olha, Daniel, o decreto foi assinado, você vai morrer, você vai ser jogado na cova dos leões.
E se Daniel não fosse uma pessoa que não tivesse confiança em Deus, um relacionamento, o que ele poderia fazer? Ah, vou sair correndo, vou chorar, eu vou me esconder, vou tentar fugir, eu não vou aguentar essa pressão. Como será que o leão vai me comer? Será que ele vai começar por onde? Eu vou colocar o braço assim na frente, tentar proteger o meu rosto? Podia ficar ali ansioso, pensando nos detalhes. Como é que eu vou fazer? Mas não, Daniel não mudou a sua rotina. Ele se levantou, foi lá no quarto dele e não deixou de fazer aquilo que ele fazia todo santo dia. Buscar a presença de Deus. E você, está sucumbindo à pressão? Examine a sua vida com a palavra. Como é que você tem investido os seus dias? A gente já está encerrando a mensagem, mas eu queria ler aqui Lucas, capítulo 9, versículos 23 a 26. Uma das pressões que a gente sofre como cristão, é uma pressão às vezes de se esconder. Ah, não, eu sou cristão só aqui na igreja, mas quando chega lá no meu trabalho, eu sou igual a todo mundo. Ninguém nunca vai descobrir que eu sou um cristão. Eu falo igual a todo mundo, o meu palavreado é idêntico, não muda nada. Falo palavrão como todo mundo. Ninguém vai saber, ninguém vai descobrir. Mas Jesus Cristo nos chama para uma vida transformada, uma vida renovada, onde a palavra de Deus vai transformar cada detalhe da nossa vida. E se você tem vivido uma vida dupla, né, os cristãos 007, ele é um espião. Ninguém nunca descobre que aquela pessoa é um cristão. Jesus, né, em Lucas 9, 23, Jesus estava ensinando aos seus discípulos e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Não é fácil servir a Jesus Cristo. Todo dia você tem que tomar a cruz. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro, né? Viver de aparências, porque não quer desagradar ninguém, os amiguinhos, os coleguinhas do trabalho. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou causar dano a si mesma? Pois quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Nós temos um compromisso como cristãos, como servos de Jesus Cristo, de viver uma vida pautada pela integridade, uma vida pautada por valores celestiais, uma vida pautada não pela terra, mas pelos céus. O primeiro versículo da Bíblia, Gênesis 1:1, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. O que veio primeiro? Os céus. Nós vivemos aqui na terra, mas nós temos valores celestiais. Nós vivemos aqui, mas nós somos salvos por Jesus Cristo. E quando Ele entra nas nossas vidas, tudo começa a ser transformado. E Ele vai continuar esse processo de aperfeiçoamento do nosso caráter, enquanto a gente vive aqui na terra. E cada pressão que a gente sofre, assim como Daniel sofreu, serve para moldar o nosso caráter à semelhança de Jesus Cristo. Vamos nos colocar em pé, por favor. Eu quero fazer uma oração aqui. Eu sei que todos nós aqui sofremos pressão de todos os tipos. Tem pessoas que sofrem pressões diferentes, né, das outras. É claro, cada um, dentro do seu contexto, sofre pressões diferenciadas, diferentes. Mas eu vou estar orando nessa noite para que o Espírito Santo de Deus possa nos fortalecer, para que a gente possa resistir às pressões como Daniel resistiu à pressão, vivendo todos os dias um relacionamento constante com Deus. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar agora.
Pai querido, nós apresentamos diante de Ti cada vida que entrou aqui nessa noite, Senhor. Pai, Você conhece cada um de uma maneira única, Pai, e especial. Você sabe o que se passa no coração de cada pessoa que entrou aqui nessa noite. E Você, Deus, sabe aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser aperfeiçoado, trabalhado, Senhor. Que uma semente plantada num solo fértil nos nossos corações, que possa produzir muitos frutos, e que haja mudança, que haja transformação, que haja renovação, que haja um tempo novo na vida do Teu filho, da Tua filha, Pai, em nome de Jesus. Pai querido, Te glorificamos pelo testemunho de vida de Daniel, que decidiu no seu coração não se contaminar. Que nós possamos também tomar essa decisão, Pai, de não nos contaminarmos com as coisas deste mundo, mas permanecemos com os olhos na cruz de Cristo, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, aquele que nos ama e que nos aperfeiçoa a cada dia. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, completa e conclui a Tua obra na vida de cada pessoa aqui nessa noite, Pai, em nome de Jesus Cristo, amém. Deus seja louvado, aleluia.